Amém, aleluia. Como é bom nós termos um Deus que sonda o nosso coração, que nos conhece, que sabe de todas as coisas que nós sentimos, o que nós pensamos, as nossas necessidades, antes mesmo que a gente precise falar, e que também esse Deus nos ama, se importa conosco, intervém na nossa vida e está sempre disposto e disponível para nos ouvir, para nos responder, para vir em nosso socorro quando a gente clama por Ele. Esse Deus é maravilhoso, aleluia. E esse é o momento em que nós refletimos sobre a palavra de Deus. Se você puder, eu gostaria que você orasse comigo para que Deus nos guie, nos ilumine nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse culto, por mais esse momento, essa oportunidade que nós temos de louvar, bendizer e adorar o Teu nome e de aprender da Tua palavra, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e é por isso que eu te peço que nesse momento o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos para comunicar a Tua palavra, para transmitir a Tua mensagem de forma clara, eficaz, para que cada um receba, compreenda e possa aplicar aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um deles, Pai. É o que eu te peço, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Espírito Santo. E já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é relevante, é transformadora. E eu penso às vezes que a gente corre o risco de amar a palavra de Deus, de lê-la, de estudá-la, e mesmo assim a gente vê-la como algo distante da nossa realidade. É uma palavra que tem a sua beleza, uma palavra interessante, intrigante, empolgante, com muitas qualidades, mas muitas vezes desconectada da nossa vida, da nossa realidade, do nosso cotidiano. E é um risco que a gente corre, né? De não conseguir relacionar aquilo que a gente aprende da palavra de Deus com a nossa prática, a nossa vida diária, não conseguir aplicá-la de forma concreta. E pensando nisso, sob essa perspectiva, eu queria refletir com vocês hoje sobre um aspecto da palavra de Deus que fala muito comigo, que toca muito no meu coração, na minha vida, que são os cegos da Bíblia. Como muitos devem saber, né? Eu sou deficiente visual, então essa presença dos cegos, principalmente no Novo Testamento, as curas, as interações de Jesus com os cegos e os ensinamentos, né, que ele transmite através dessas pessoas, isso me chama muita atenção e é algo que eu procuro sempre refletir sobre isso e tentar aprender cada vez mais sobre os detalhes dessas passagens. E eu queria pensar com você em duas passagens, em duas curas que Jesus faz de dois cegos. Uma está relatada lá no Evangelho de João, no capítulo 9, e outra no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E essas passagens, eu entendo que elas ilustram para nós processos, etapas, fases que ocorrem na nossa vida cristã, na nossa jornada espiritual. E a primeira delas é o novo nascimento, é a conversão, e a segunda é a santificação, né? É o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual. E eu queria começar então com a passagem que está lá no Evangelho de João, a cura de um cego de nascença. A gente vai ler, vai ouvir o comecinho aqui do relato e o final, porque é um trecho maior, e aí a gente vai pensando junto sobre ele. Então vamos ouvir a passagem que está no capítulo 9 do Evangelho de João, versículos de 1 a 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Então nós temos aqui esse relato bíblico que se passa provavelmente em Jerusalém. E Jesus então
ia passando e vê esse cego de nascença. É importante a gente lembrar e ter em mente que a condição, a situação de um cego de nascença naquela época, naqueles tempos de Jesus, né, antigos, era muito mais difícil do que hoje, né? Um cego era uma pessoa totalmente vulnerável economicamente, socialmente, uma pessoa excluída, marginalizada, totalmente dependente de outras pessoas para sobreviver, dependente de esmolas, de ajuda, de cuidados, uma pessoa que não conseguia trabalhar, prover o seu próprio sustento. Então era uma condição muito difícil. Inclusive, eram pessoas, né, muitas vezes as doenças eram associadas a pessoas envolvidas com pecado, pessoas impuras espiritualmente, e a gente pode perceber isso quando os discípulos perguntam para Jesus ali, né, quem pecou? Foi o cego ou foram os pais dele, né, para que isso tivesse acontecido? E Jesus diz que nem uma coisa nem outra, né, que aquilo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, a gente vê essa perspectiva de que um cego era uma pessoa que não tinha esperança, que não tinha, né, perspectiva nenhuma ali de ter uma mudança de vida. E não tinha perspectiva também de cura, de sair daquela situação. E Jesus vai até aquele cego, né? A gente percebe, até é um pouco intrigante, né? A gente pensar que, nesse caso, não é o cego que procura Jesus, que clama por Jesus, que pede pela cura, mas é Jesus que vai até ele e que se apresenta, que, né, toca ali nos olhos dele com saliva e terra, né, passa aquela mistura ali nos olhos dele e pede para que ele se lave, né? Pra gente soa até um pouco estranho isso, mas é importante a gente pensar que tudo que Jesus fazia ou dizia tinha um propósito maior, né? Não era só para abençoar as pessoas, para curar, para livrá-las da dor, do sofrimento, mas Jesus queria fazer sinais, né? Apontar para sinais, para quem ele era, para a identidade dele, para o poder de Deus, e transmitir ensinamentos sobre o reino para as pessoas que estavam ali ao redor e entenderem, né? Quem elas eram, qual era o momento que elas estavam vivendo na perspectiva do reino de Deus, né? Então, era muito mais do que abençoar aquela família, né? As pessoas ali conhecidas, próximas, ou fazer uma performance, né, grandiosa ali e tudo. Era algo muito mais profundo que tinha a ver com a história da Bíblia, né? As promessas, as profecias, e que Jesus estava cumprindo as escrituras, né? Então ele diz, né, que enquanto é dia é preciso realizar a obra do Pai que o enviou, né? Então aquele era o momento para ele fazer aqueles milagres, aquelas maravilhas, e que ele era o Messias, né? Ele era a luz do mundo, era e é, né, a luz do mundo. Então, aquela cura, aquele episódio era a demonstração do poder, da autoridade, da identidade de Jesus, né? E que eles estavam vivendo aquele momento prometido nas escrituras de que o reino havia chegado, né? O reino de Deus. Então, Jesus aplica, né, aquela mistura de terra com saliva nos olhos do homem e pede para que ele vá se lavar num tanque. E aí a gente vê que aquele homem tinha fé, que não foi algo passivo, né? Algo que Jesus fez sem que aquele homem quisesse ou entendesse ou tivesse alguma participação, mas que a obediência dele, ela não é responsável pela cura, né? Não foi o fato de ele se lavar lá no tanque que o curou, foi o poder de Jesus, né? A manifestação do poder de Deus. Mas o fato dele obedecer à ordem de Jesus era fruto, resposta, né? Demonstração da fé que ele tinha na pessoa de Jesus, né? E a obediência, então, demonstrou essa fé e assim ele participou também, ele demonstrou que ele tinha fé para que aquela cura acontecesse, né? E depois disso, conforme a gente vai continuando a leitura, que a gente não vai ouvir aqui agora por falta de tempo, mas a gente percebe que quando essa cura acontece, esse cego volta a enxergar, isso é algo maravilhoso, extraordinário, único, inédito, que nunca havia sido visto, né? Um cego de nascença ter seus olhos abertos, a sua visão restaurada, e as pessoas começam a tentar entender, os vizinhos, os conhecidos, os pais desse cego, ele próprio, os religiosos, os fariseus, né, líderes da época, todo mundo começa a querer tentar entender quem é esse cego. Será que esse cego é aquele mesmo que a gente via por aí mendigando? E será que é aquela mesma pessoa ou será que é outra? E quem que é esse Jesus? E como que essa cura aconteceu?
será que esse cego era cego de nascença mesmo? Né? Então as pessoas começam a tentar entender o que tinha acontecido, como tinha acontecido, quem era, né, qual era a identidade das pessoas ali envolvidas, e a gente vê respostas diferentes, né? A gente vê os pais do cego que ficam com medo, que ficam na dúvida, que ficam temerosos, receosos ali de represálias, de serem expulsos, excluídos da sinagoga, né, desprezados pelas pessoas. Então eles acabam não querendo se envolver, não querendo se comprometer, mas eles sabiam que o filho deles havia nascido cego, que havia sido cego a vida inteira, né, que havia acontecido algo ali sobrenatural, extraordinário, né. Mas eles jogam a bola ali para o filho, né, para que ele é quem sabe, ele já tem idade, ele é um homem adulto, ele que diga o que aconteceu, né? Eles não quiseram se comprometer com Jesus, né? E nós vemos também os fariseus, que para eles o que chama mais atenção é que Jesus havia feito isso no sábado. E isso os incomodava, porque era uma lei que não se podia trabalhar no sábado, uma lei deles, uma lei da palavra, mas que Jesus depois vai explicar, né? Que não existe lei contra fazer o bem no sábado. E em vez de eles olharem para isso, para essa cura, para essa maravilha, para esse milagre, para que esse cego havia sido liberto daquela condição, que Jesus havia feito um bem, que Jesus, como o próprio cego vai dizer depois, né, esse homem tem que ser um profeta, esse homem tem que ser um homem de Deus, porque senão ele não poderia ter feito esse milagre. Mas os fariseus têm o seu coração endurecido, eles interrogam por 2 vezes ali o cego, interrogam os pais e depois acabam insultando e expulsando esse cego lá da sinagoga e não creem em Jesus. Então a gente vê essa dureza de coração, essa incredulidade, apesar do milagre ali incontestável que Jesus havia feito. E a gente vê esse cego também, que a princípio não entendia bem quem era Jesus, que não entendia aquele processo, como aquilo tinha acontecido, mas que ele vai refletindo e vai dizendo, né, algumas coisas que a gente vê que ele começa a entender que Jesus era diferente, Jesus não era um homem qualquer, porque ele diz, sabemos que Deus não ouve aos pecadores, mas ouve aqueles que o temem e praticam a sua vontade. Então, isso demonstra, né, a compreensão que ele tinha de que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus havia feito algo extraordinário e que ele merecia honra, merecia respeito, né, e não aquele desprezo, né, que os fariseus estavam demonstrando. Mas aquela conversa acaba com os fariseus, então, expulsando o cego da sinagoga, e quando ele é expulso, Jesus volta até ele. E eu queria que nós ouvíssemos esse finalzinho também, a partir do versículo 35 até o 41 do capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos ouvir. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Então nós vemos aqui agora uma conversa mais profunda de Jesus com esse cego. Jesus se revelando a ele de forma mais clara, né? E perguntando se ele crê no Filho do Homem. E ele pergunta, né, quem é esse filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus diz, sou eu, né? Esse que está falando com você. E ele crê, e ele adora Jesus, ele reconhece Jesus como Deus, Jesus como o autor daquele milagre, como aquele que havia transformado a vida dele para sempre e que merecia toda a honra e toda a glória. Então, a gente vê essa transformação não só de uma pessoa que não via e passou a enxergar fisicamente, mas uma transformação espiritual, né? E aí Jesus vai começar a explicar, né? A transmitir o ensino que ele queria, né? Do aspecto espiritual.
E ele diz que veio ao mundo para julgamento, para que os que veem se tornassem cegos e os que eram cegos passassem a ver. Por quê? Ele estava falando no sentido espiritual, porque um cego, ele reconhece a falta da visão. Ele reconhece a sua limitação, a sua necessidade de ajuda, de cura. E aqueles fariseus que estavam ali acompanhando Jesus e aquele cego, eles eram arrogantes porque eles não reconheciam a condição deles espiritual, o pecado deles, que assim como aquele cego precisava ir a Jesus para ser curado fisicamente e espiritualmente, para receber o perdão, para receber o amor, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, eles precisavam de Deus, de Jesus, tanto quanto aquele cego, porque espiritualmente eles estavam na mesma condição, né? Na verdade, no fim das contas, uma condição pior, porque aquele cego reconheceu a dependência dele, de Deus, a necessidade dele, e aqueles fariseus não. Então o problema não era a condição deles, porque não existe nenhuma condição, nenhuma situação, nenhum pecado que Deus não possa perdoar, não existe ninguém que Deus não possa salvar, e não existe nada que Deus não possa reverter, mas a gente precisa reconhecer a nossa condição e recorrer, buscar aquele que pode nos salvar e que pode nos tirar dela, né? Então por isso eu disse no começo que essa passagem, para mim, ela ilustra esse processo do novo nascimento, esse processo de quando Deus se revela a nós, revela a nossa condição, muitas vezes de uma vida longe de Deus, de uma vida em que nós vivemos a nossa própria maneira, sem nos importar se o que nós fazemos agrada ou não a Deus, sem pensar em Deus muitas vezes, e sem reconhecer a nossa necessidade dele, sem reconhecer que tudo que nós temos, que tudo que nós somos e já conquistamos, veio dele, é pela graça dele, é dom dele. Muitas vezes nós pensamos que, na prática, né, que tudo aquilo que nós temos e somos é pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço, e na prática não agradecemos, não reconhecemos o tamanho da nossa dívida, que a nossa dívida é impagável e que Jesus Cristo, se sacrificando por nós na cruz, pagou essa dívida. Então, quando nós reconhecemos isso, quando Deus vem até nós, porque a iniciativa é dele, a graça é dele, e ele é que nos convence pelo seu Espírito Santo do pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus, ele vem até nós, opera em nós com seu poder, abre nossos olhos espirituais e nós nascemos de novo, porque é algo tão grandioso que acontece em nós espiritualmente, não é uma transformação, né, uma melhora de uma vida que nós temos e Deus vem ali, faz uns ajustes, né, umas melhorias, muda algumas coisinhas e a gente fica, né, em uma condição um pouquinho melhor ali. Não, é um novo nascimento, é um bebê que passa a existir, que precisa crescer, se desenvolver, se fortalecer e se tornar um adulto. É algo grandioso, maravilhoso, sobrenatural, milagroso que acontece. É um milagre da salvação, da conversão, como nós já vimos aí, né, algumas semanas atrás. E essa cura desse cego explica e demonstra, né, esse processo para nós, né. E se você já teve esse privilégio, se você tem conhecido a Deus, se Deus tem se revelado a você, você o recebeu como seu Senhor, como seu Salvador, e tem caminhado com Ele, você pode identificar também, né, que às vezes no começo é difícil, no começo desse processo as pessoas questionam se aquilo que você está vivendo, aquele milagre, aquelas mudanças, aquela libertação da condição em que você estava, daquela prisão emocional, espiritual, mental, física, de doenças, de vícios, de uma tristeza que não passa, um vazio, de repente você é liberto de tudo isso, o poder de Deus opera na tua vida, Jesus muda a tua história e as pessoas não entendem, as pessoas questionam, duvidam, te desprezam, como aconteceu com aquele cego. Algumas pessoas não creem, outras pessoas ficam com medo, ficam com vergonha de você, mas Jesus, ele sempre volta pra... Na verdade, ele nunca nos deixa, né, mas há momentos que a gente se sente talvez abandonado, talvez perdido, talvez que, puxa, era pra eu estar tão bem, eu era esse cego e agora eu enxergo, mas muitas pessoas talvez se afastem de mim, talvez eu perca meu emprego, porque eu quero fazer o que é correto, né, por querer fazer o que é justo, o que agrada a Deus, e às vezes
dá aquela impressão de que a gente está na mesma condição que a gente estava antes, ou numa condição pior, como aquele cego que foi expulso da sinagoga, né? Foi desprezado, insultado, sua palavra foi colocada em dúvida, e parecia que tudo estava muito ruim, né? Talvez tão ruim quanto antes. Mas Jesus volta a se revelar a ele e traz uma palavra de conforto, de consolo, se apresenta a ele de novo como alguém que vai continuar com ele na caminhada, que não o deixou, que não o abandonou. E esse relacionamento vai se aprofundando, vai crescendo, vai se tornando mais íntimo, mais forte, mais sólido, né? E esse processo de desenvolvimento, crescimento espiritual, esse bebê que vai se tornando um adolescente, um jovem, um adulto espiritual, é o processo da santificação, né? É a nossa caminhada com Cristo, é o discipulado, é seguir a Jesus até a gente chegar no nosso destino final, né? O dia que nós estaremos face a face diante dele. E esse processo da santificação, então, eu queria refletir com vocês sobre a passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, é a cura do cego de Betsaida. Então vamos ouvir. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 25. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Amém! Então aqui a gente vê uma passagem, um episódio um pouco intrigante, né? Uma cura parcial, progressiva, em etapas aqui de Jesus, né? Curando esse cego. Primeiro, ele começa a ver as pessoas andando como árvores. É um pouco curioso, estranho, intrigante. E a gente fica pensando, né? Por que as coisas aconteceram dessa forma, né? Por que Jesus não curou de imediato ali, como tantas outras vezes ele o fez, né? Foi por incapacidade, por falta de poder, por autoridade insuficiente, porque aquele cego não tinha fé. E a gente, estudando essa passagem, lendo comentários, a gente percebe que, como eu disse antes, né? O objetivo de Jesus não era só a cura, a libertação, o milagre em si, mas era trazer ensinamentos para os discípulos, para as multidões, para todos ali ao redor, né? E para nós também hoje, claro. E o contexto desse episódio ajuda a gente a entender um pouco do que Jesus estava querendo ensinar, porque essa história acontece num momento do ministério de Jesus em que ele já havia operado muitos milagres, curas, maravilhas, né? Inclusive a multiplicação dos pães e dos peixes, e os discípulos ainda não entendiam quem ele era, não entendiam a autoridade, o poder, os milagres que haviam acontecido, o que eles significavam. E antes desse relato, Jesus estava repreendendo, né? Vocês já viram tantas coisas e vocês ainda não entendem, vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. E depois disso, após esse relato, a gente tem aquele episódio que Jesus pergunta quem os discípulos creem que ele é. Pedro diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas depois, quando Deus fala e Jesus fala da crucificação, que ele seria morto, crucificado, Pedro duvida e diz que isso não poderia acontecer e tudo. Então a gente percebe essas dúvidas ainda, essa falta de conhecimento, de compreensão, essa imaturidade ainda na fé dos discípulos, essas incertezas da identidade de Jesus, do momento que eles estavam vivendo. E esse milagre em etapas ilustra esse processo desse crescimento progressivo, né, dessa fé que se desenvolve, que começa muitas vezes sem a gente compreender muitas coisas, muitos detalhes, com dúvidas, com questionamentos, mas que apesar de tudo isso, Deus, o poder de Jesus já está agindo na nossa vida, as mudanças já estão acontecendo. Então a gente vê Jesus, as pessoas levarem esse cego até Jesus, Jesus toma esse cego pela mão, leva ele para fora do povoado, né? Então ele trata esse cego como uma pessoa, né?
individualmente ali, tem o toque, tem o contato, tem a interação próxima, né? Ele tira esse cego do meio da multidão, toca nos olhos dele, né? Como ele fez lá com outro cego. E ele conversa com esse cego e pergunta se ele está vendo alguma coisa. Então existe uma interação, uma participação, né? A Bíblia muitas vezes não relata todos os detalhes, né, do que acontece. Ela só coloca ali alguns pontos-chave, né, que Deus entendeu que seria importante e necessário registrar na sua palavra para nós, né? A gente não sabe, muitas vezes, tudo que foi dito, tudo que foi feito, mas Jesus pergunta para aquele homem se ele tá enxergando, e ele diz que não, que ele tá enxergando, mas de forma distorcida, né, de forma parcial, porque ele vê pessoas como árvores andando, né? E depois que esse homem responde a pergunta de Jesus, ele coloca as mãos sobre os olhos dele novamente, e aí então a sua visão é restaurada e ele passa a enxergar claramente, né? A obra é completada, a obra não fica pela metade, né? Quando Jesus termina o processo, termina a obra, ela é feita de forma plena, de forma completa, de forma perfeita. E assim é o nosso processo de santificação, a nossa caminhada na fé, né? A gente começa ali conhecendo o básico sobre Jesus, sobre Deus, sobre o que Ele espera de nós, sobre de que forma nós devemos demonstrar o nosso amor por Deus, nosso amor pelo próximo, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, mas para que Ele realmente tenha liberdade para agir em nós, para nos transformar, isso leva o seu tempo, isso é um processo para que a gente possa receber e desfrutar daquilo que nós já temos estando em Cristo, né, para que aquilo se aplique, seja uma realidade na nossa vida. É um processo, e muitas vezes nós, sim, já experimentamos, já provamos o agir de Deus na nossa vida, já tivemos nossos olhos abertos, mas a gente enxerga de uma forma distorcida, embaçada, parcial, e é por isso que nós precisamos ser guiados por Jesus, nós precisamos ter um relacionamento próximo, íntimo com Ele, nós precisamos que Ele nos tome pela mão, né? E pensando nessa questão que eu falei no começo da prática, da relação que a palavra de Deus tem com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com as coisas concretas mesmo, com as nossas vivências, com as nossas experiências, eu queria terminar falando então, compartilhando com vocês, né? Eu como uma pessoa cega, deficiente visual, o que eu posso aprender, não só do que está escrito aqui na palavra de Deus, explicitamente, desse relato, dessa história, mas da minha experiência, da minha vivência, né, como uma pessoa nessa condição, né, uma pessoa cega. E é algo que não foge do que está aqui, mas que às vezes as nossas experiências, elas conseguem nos dar uma visão mais clara, né, daquilo que já está aqui na palavra, mas que às vezes talvez fique um pouco abstrato, um pouco complexo, e que quando a gente dá algum exemplo, né, Jesus fazia muito isso com exemplos da agricultura, da pecuária, da vida doméstica, né, da relação entre trabalhador e os seus empregadores, né? Então ele usava esses exemplos simples do cotidiano para ilustrar, para dar exemplos, para tornar o ensinamento dele claro. E eu queria falar aqui de 3 pontos com vocês. E o primeiro ponto é que para um cego ter uma vida plena, produtiva, satisfatória, para que ele, né, tenha paz, satisfação, ele precisa reconhecer, obviamente, não só a condição dele como cego, mas que nessa condição ele precisa de ajuda, ele precisa de, muitas vezes, pessoas que o auxiliem, porque vão haver tarefas que ele não vai conseguir executar sozinho, vão haver trajetos que ele não vai conseguir percorrer sem ajuda, sem auxílio, e é indispensável, é fundamental que um cego reconheça isso, para que ele possa ter a humildade, né, de pedir essa ajuda quando ele precisar, e pedir a ajuda para alguém que possa ajudá-lo, né, que esteja em condições de ajudá-lo também, para que ele consiga chegar ao destino que ele quer, para que ele, né, consiga desempenhar as tarefas que precisam ser desempenhadas, atingir seus objetivos, evitar perigos, riscos, ter a sua segurança, né, a sua saúde, a sua vida, né, preservada e vivê-la de forma plena. Então, reconhecer a sua necessidade e pedir ajuda, né, ser humilde. E assim também é na nossa vida com Deus, né, na nossa vida espiritual, o nosso processo de conversão, a nossa salvação começa
quando a gente reconhece a nossa condição de pecadores, a nossa necessidade do perdão, do amor de Deus, de direção, de proteção, quando a gente reconhece que essa vida só vale a pena ser vivida na presença de Deus e segundo a vontade de Deus, que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e que o caminho que ele nos oferece, que ele nos mostra e que ele quer que nós sigamos é o melhor caminho para nós. Enquanto a gente luta, né, enquanto um cego quer viver como alguém que enxerga, quando ele quer fazer coisas que realmente ele depende do sentido da visão para que ele possa fazer essas coisas, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter êxito, ele vai se frustrar, ele vai se sentir sem valor, porque ele não vai, né, conseguir executar, fazer aquelas coisas, executar aquelas tarefas, e é um processo desgastante, inútil, e que vai terminar mal. Para ele e para as pessoas que o cercam também, né? O segundo ponto é que a gente precisa, né, como cegos, como pessoas cegas, a gente precisa depender e confiar nas pessoas que nos guiam. Então, quando a gente recorre a alguém para nos ajudar, por exemplo, a percorrer um trajeto, e a gente reconhece que a gente precisa dessa pessoa, a gente pede a ajuda dela, a gente precisa caminhar na dependência dela, a gente precisa segui-la, né? A gente precisa segurar ali no ombro, no braço, na mão, enfim, e seguir, depender dessa pessoa, de fato, para percorrer aquele caminho junto com ela, próximo a ela, seguindo essa pessoa, e não querer seguir um outro caminho, né? Seguir ali em paralelo, se a pessoa for para a direita, a gente vai para a esquerda, não faz sentido, né? Então a gente precisa depender, não fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito da pessoa que está ali nos guiando. E para que a gente possa depender, a gente precisa confiar nessa pessoa plenamente, né? Já aconteceu comigo de muitas vezes as pessoas se oferecerem para me guiar e eu perceber, por exemplo, que a pessoa está embriagada ou que a pessoa é uma pessoa de fora que não conhece ali a cidade, o local onde nós estamos, né? E que ela talvez não esteja se localizando bem, não saiba o caminho correto ali para chegar aonde eu quero ir. E isso gera insegurança. Então, não é o fato de aquela pessoa enxergar, né, simplesmente, que faz a gente confiar, né, naquela pessoa. Mas em Deus, em Jesus, nós podemos confiar plenamente na vontade dele, na palavra dele, porque foi ele que nos criou e ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Ele nos criou com um propósito, ele nos conhece, ele mandou o seu Espírito Santo para habitar em nós e nos capacitar para viver essa vida segundo a vontade dele para nós. Então, nós devemos seguir a Jesus, seguir os passos dele, conhecer a sua palavra, suas ações, suas obras, aceitando primeiramente, né, o sacrifício dele por nós, e seguindo, então, imitando o Senhor em tudo e imitando aqueles que o imitam também, né? Então, seguindo de fato Jesus, seguindo os passos dele, dependendo dele, né? Não de forma autônoma, fazendo as coisas à nossa maneira, mas buscando diariamente se alimentar da palavra, orar, participar de momentos de culto como esse, para que a gente possa, de fato, conhecer a Deus cada vez mais, aprofundar nosso relacionamento com Ele, ter mais intimidade e depender, confiar nele. Existem pessoas que nos decepcionam, né? Que a gente conhece ali superficialmente, no primeiro momento a gente gosta, a gente se dá bem, a gente quer ter um relacionamento, a gente tá todo dia juntos, e depois a gente se decepciona, porque aquela pessoa não era o que a gente pensava, ela vai se revelando ali ser uma pessoa diferente, e né, a gente acaba, enfim, se afastando, se decepcionando, se desapontando, mas com Deus não é assim, né? Quanto mais a gente o conhece, mais a gente o ama, mais a gente percebe a sua justiça, a sua grandeza, a sua santidade, o seu amor, a sua graça e a grandeza do que ele fez e faz por nós, né? Então, é um privilégio e uma alegria a gente poder ter essa oportunidade, né? De ter esse relacionamento diário, profundo e íntimo com Deus. E, com certeza, quanto mais a gente buscar e se alimentar, mais a gente vai confiar e depender dele para caminhar nessa vida, né? E na certeza de que a gente está no caminho certo e que a gente vai chegar no destino correto. E uma última coisa que o fato de ser cega me ensina, e que também está aqui nessa palavra que nós lemos e estudamos hoje, é que nós precisamos crer em testemunhas fiéis, confiáveis, verdadeiras, mas que muitas vezes a gente não vai poder depender
só daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sabe, que a gente conhece, para avaliar e julgar, interpretar as situações, a realidade, porque nos falta um sentido da visão. E existem coisas que, por mais que a gente tenha os outros sentidos desenvolvidos, a gente não vai conseguir perceber. Se você é cego, você vai conseguir entender bem o que eu vou descrever aqui agora. Se você não for, você vai conseguir imaginar. Mas talvez você já tenha participado, por exemplo, de alguma reunião de trabalho, ou de algum momento de lazer, de confraternização, ou até de um culto como esse, presencialmente, na igreja, enfim. E você tá ali no ambiente, reunido com várias pessoas, você passa uns momentos ali, e você vai formando a sua opinião, as suas impressões, suas sensações, né, com base naquilo que você pode perceber com os seus sentidos. Na sua audição, olfato, tato, você ouve ali as conversas, você percebe ali a disposição de alguns objetos, enfim, né, você sente aromas, e você vai formando ali uma imagem, né, uma visão, uma ideia daquilo tudo, né, do ambiente, das pessoas, e às vezes você sai dali e vai conversar, né, vai trocar opiniões, vai compartilhar ali as suas impressões, as suas ideias com outra pessoa que também estava ali depois, e aquela pessoa, por exemplo, não é um cego, né, como você, é uma pessoa que enxerga. E ela começa a falar coisas para você, da aparência do ambiente, de detalhes, da aparência das pessoas, de gestos, de olhares, de coisas que você não percebeu por você não enxergar. E de repente você começa a ter uma perspectiva completamente diferente, completamente mudada, porque aquelas coisas que você não percebeu, que não teria mesmo como você perceber sem enxergar, aquilo muda tudo, ou muda muita coisa, né? Faz toda a diferença. Aqueles diálogos, aquelas conversas que você ouviu, aqueles sons, começam a ter outro sentido. Eu vou dar até aqui um exemplo bobo, um exemplo simples que me ocorreu, mas já aconteceu algumas vezes comigo, por exemplo, de eu estar num lugar ali, numa reunião, em que a gente está ali comendo, eu estar acompanhado de uma pessoa que enxerga, essa pessoa me dizer assim, por exemplo, olha, se alguém te oferecer aqui um pedaço de bolo, você não aceite, porque já tá acabando e não vai ter para todo mundo. Então, é um exemplo bobo, como eu disse, mas são coisas que muitas vezes a gente não consegue perceber se não tem alguém para descrever ali para nós, para nos dizer. Ou às vezes alguma reação que alguma pessoa tem, algo que a gente diz e que a gente não percebe, né? Algum gesto corporal e que a gente não consegue se dar conta, e muda tudo, né? Muda tudo. E assim é na nossa vida espiritual também. A gente precisa acreditar em testemunhas verdadeiras, fiéis, em pessoas que estão caminhando conosco, porque a gente está seguindo a Jesus, e Ele é o nosso guia, né, principal, aquele que todos nós devemos seguir e imitar, porque nosso próximo, os nossos irmãos não são perfeitos, como a gente também não é, então a gente não vai poder imitá-los e seguir o exemplo deles perfeitamente, né? O nosso exemplo perfeito é Jesus. Mas a gente caminha ao lado de pessoas que têm vivências, experiências, histórias diferentes da nossa, que em algumas áreas elas podem ter avançado mais que nós, e em outras a gente ter se desenvolvido mais, e a gente precisa trocar essas experiências, e a gente precisa crer que não é porque a gente não viveu algo, porque a gente não consegue compreender algo que não faz sentido, que aquilo não é verdade, que aquilo não existe, né? E a gente precisa ter essa humildade, então, de crer. Como Tomé, que não creu em Jesus e não estava ali presente na primeira vez que Jesus apareceu, depois da sua ressurreição. Então, Tomé não viu e não creu. Depois Jesus vem, aparece uma segunda vez, se revela a ele e diz que são felizes, são bem-aventurados os que não viram e creram. Que a gente possa ter, então, esse coração aberto, essa humildade para aprender, né, sempre da palavra de Deus, de outras pessoas que também são filhos e filhas de Deus, que também conhecem a palavra, que também têm um relacionamento com Deus. Claro que a gente precisa avaliar e julgar, né, no bom sentido, as coisas que as pessoas nos dizem, se aquilo é de acordo com a palavra, e precisa ter cautela, ter precaução, a gente precisa ser prudente, né, mas a gente precisa reconhecer a nossa falta, né, de visão espiritual, a nossa limitação, muitas vezes, e limitação no sentido de que a gente ainda está se desenvolvendo naquela área, né, que a gente não se desenvolveu ainda plenamente, que não somos
adultos ainda espiritualmente, né? Estamos crescendo, estamos melhorando, progredindo, e que a gente possa aprender com nossos irmãos e irmãs, os nossos companheiros de caminhada, porque assim a gente vai ter uma visão muito mais plena de quem Deus é, uma revelação muito maior, uma manifestação do poder e da presença dele na nossa vida muito maior, muito mais clara, mais vívida, e a nossa falta de visão não vai nos limitar, porque a gente vai recorrer àqueles que veem, né, aquilo que a gente não pode ver, e juntos, né, com o corpo de Cristo, a gente se completa, né, a gente se ajuda, a gente cresce junto, e a gente chega mais longe pela graça de Deus. Então era isso que eu tinha a compartilhar hoje. Espero que essa palavra tenha edificado, abençoado você, e que eu sou cega, talvez você não seja, mas que você possa tirar hoje, além dessas lições, mas levar para a sua vida, para o seu coração, que Deus quer falar com você através da sua vida, da sua história, do seu contexto, do seu cotidiano. Deus fala conosco de forma que a gente entenda, de forma prática, clara, simples, que você possa olhar para a sua vida, para as suas circunstâncias, para quem você é, para um ofício que você tenha, para um hobby, para seja lá o que for, e prestar atenção no que Deus quer te ensinar, de como que Deus pode e quer falar com você através disso, e sempre conectando, né, e estando de acordo com a palavra dele, né, estudando a sua palavra, e com base nela, aplicando essa palavra, mas de forma prática, né, e que a nossa vida, a nossa história, o nosso contexto e as nossas circunstâncias reforçam e tornam mais claro para nós o que Deus quer nos ensinar e como a gente deve aplicar isso de forma prática na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Obrigada.